Olá, hoje eu trago à sua atenção uma pequena obra do Bertrand Russell. Foi inicialmente proferida como uma palestra na Sociedade Secular de Londres, em 1927, intitulada Por que não sou cristão? Sobre Russell, ele nasceu em 1872 e veio a falecer em 1970, no país de Gales. Nasceu e morreu em sua terra natal, embora tenha viajado por todo o mundo, conhecesse todos os pontos do planeta Terra. Ele, na juventude, estudou por conta própria, foi autodidata, matriculou-se na Universidade de Cambridge aos 19 anos. Ao se formar, ele registra isso em sua autobiografia em 3 volumes, ele informa que deu um trabalhão danado para ele se libertar de tudo que ele desaprendeu na Universidade de Cambridge. Ele não tinha muita consideração pelo ensino formal em estabelecimentos universitários formais, no que tange as ciências humanas, tá? Ele foi matemático, lógico e filósofo. Em filosofia, dizia ele, a universidade não tem nada a me dizer. Mas em termos de matemática, de lógica e em outras áreas da ciência, seguramente as universidades são um ponto importantíssimo, né, para o enriquecimento do conhecimento humano. Russell militou politicamente e de maneira correta, né, ao longo de toda a sua vida. Na juventude, ele, a favor da paz, batalhou o quanto pôde contra a Primeira Guerra Mundial, a favor dos libertários na Espanha contra Francisco Franco, enfim, contra os fascistas na Segunda Guerra Mundial, contra o neocolonialismo da África e da Ásia, contra o neocolonialismo da América Latina pelo Império Yankee. E em 1950 ele foi laureado com o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1966 ele se aliou a Jean-Paul Sartre e com ele compôs um tribunal para julgar crimes de guerra perpetrados pelos Estados Unidos no Vietnã. O chamado Tribunal Russell deu uma grande dor de cabeça para o Império. Mas enfim, Russell, diante da plateia, ele começa definindo o que é ser cristão. Para que uma pessoa se considere cristão, diz ele, é necessário, primeiro, que ela acredite em Deus e na imortalidade. E, em segundo lugar, que ela tenha uma visão de Cristo, segundo apresentado nos Evangelhos. Não há evidência histórica de que Cristo jamais tenha existido, mas ele é apresentado nos Evangelhos. Muitos acreditam que seja uma criação a partir, talvez, de um personagem real de nome similar, né? Mas é uma criação de Saulo de Tarso, que ele mudou o nome para Paulo. Este, Paulo de Tarso, é, sem a menor sombra de dúvida, o inventor do cristianismo. Muito bem. Mas Russell se refere a Cristo segundo apresentado nos Evangelhos, segundo apresentado, inclusive, em algumas cartas, né, que constam no chamado Novo Testamento da Bíblia Cristã, né? Então, em primeiro lugar, é necessário acreditar em Deus e na imortalidade da alma. Em segundo lugar, é necessário acreditar que Cristo, se não foi divino, pelo menos foi o mais sábio e o mais virtuoso dos homens. Bertrand Russell pôde discordar de ambas as assertivas. Ele não se considera cristão. Eu também não. Bertrand Russell era agnóstico. Eu sou ateu. A diferença é sutil. O ateu diz: Deus não existe, até que me apresentem algum tipo de prova concreta. O agnóstico diz: eu não tenho interesse em saber se Deus existe ou não, eu tenho interesse em saber das coisas desse mundo, né?
há quem considere o agnosticismo uma postura ainda mais contundente, ou pelo menos mais lógica, mais científica, que a postura do ateu, que fecha o horizonte epistêmico para a eventualidade da existência de algum tipo de espiritualidade além da morte. Eu fechei, eu realmente não consigo imaginar como, após a cessação do funcionamento do cérebro humano, que comporta sonhos, imaginações, delírios, ilusões, religiões, dores, amores, ódios, preconceitos, carinho, ternura, religiões. Isso é o hardware, a peça de computador, né? Depois que essa peça quebra, deixa de existir, o software, que seriam as ideias, os sonhos, as religiões, não tem como rodar, já era, acabou. Eu vejo assim, mas respeito pessoas que têm uma visão diferente da minha, né? Tanto que vou, por motivos familiares, de vez em quando, a encontros religiosos. Mas voltemos aqui ao Russell. Russell diz que, embora seja necessário acreditar em Deus e na imortalidade, que Jesus foi o melhor dos homens, acreditar no inferno é uma prerrogativa, ou seja, é um pré-requisito, né, para a maioria dos cristãos. No caso da religião anglicana, isso não acontece. Como a religião anglicana foi criada por um ato do parlamento, o parlamento britânico decidiu que o inferno, acreditar no inferno, não é necessário para que uma pessoa seja cristã. Na primeira parte da palestra, Russell fala acerca de Deus e da imortalidade. O primeiro argumento a favor da existência de Deus, segundo Russell, seria aquele da causa primeira, ou que nós hoje chamamos de regressão infinita, né? Tudo que existe foi criado por alguém ou alguma outra coisa. E assim, se voltarmos no tempo, ao começo de tudo, a última causa criadora de todas as coisas, lá no início, receberia o nome de Deus, né? Isso não responde a nada, porque afinal, quem criou Deus? O que havia antes dele? Né? Como ele veio a ser Deus? Né? É um problema que existe também para a ciência, né? Nós sabemos como o universo chegou a existir. Existem teorias, não há certeza. A teoria do Big Bang, que ocorreu há 14 bilhões de anos aproximadamente. Sabemos disso porque o universo está em expansão, e se nós o encolhermos, ele vai chegar a um ponto infinitamente pequeno, e há 14 bilhões de anos ocorreu uma grande explosão, né, que deu origem a tudo que existe hoje. E o universo continua se expandindo, né? As galáxias se afastando umas das outras, indo em direções diferentes. O segundo argumento, segundo Russell, é o da lei natural. Assim, nós não sabemos o que teria acontecido antes do Big Bang. Existem teorias também, teorias de membranas, teorias de cordas, que haveriam cordas infinitas que, quando se encontram, provocam ondas que geram ou produzem energia e matéria em outro ponto de outra dimensão. Então, mas isso é uma viagem muito longa, uma resposta que talvez demore muitos anos ainda para ser respondida. A regressão infinita não nos leva a bom porto. No fim das contas, aos cristãos fica a pergunta: quem criou Deus? Enfim, a questão do desenho inteligente, um outro argumento usado por Russell, né? O Russell diz que os cristãos usam o argumento do design, o desenho inteligente, né? Que é o seguinte: se o mundo fosse ligeiramente diferente, se a Terra estivesse um pouco mais afastada do Sol, ou um pouco mais próxima do Sol, se nós não tivéssemos uma Lua tão grande em relação ao tamanho do planeta, que mantesse a nossa inclinação de 23 graus e meio constante, mantendo estáveis as estações do ano, primavera, verão, outono e inverno, nós
não existiríamos, a vida na Terra não existiria. Se estivéssemos mais longe do Sol, os mares congelariam, os oceanos congelariam. Se estivéssemos mais próximos do Sol, os oceanos evaporariam e a vida não seria possível. E nós nos deslumbramos, né, com a beleza da natureza, com o canto dos pássaros, com tantas coisas lindas que existem pelo mundo. A questão é a ordem em que essas coisas se colocam. Essas coisas não estão no mundo para o nosso prazer. Nós estamos no mundo em consequência de o mundo estar assim. Depois de Darwin, nós sabemos como se deu o processo de evolução das espécies através da seleção natural, e estão aí todos os recordes fósseis a comprová-lo, inclusive o que na minha época de juventude chamávamos de ácido desoxirribonucleico, né? Com a descoberta do ácido desoxirribonucleico, hoje conhecido como DNA, desoxyribonucleic acid, né? DNA, com a descoberta do DNA, sabemos como se dá a transição de uma espécie para outra através de mutações genéticas, confirmando a tese de Darwin, que desconhecia a existência do DNA. Então, a tese de Darwin vai ganhando a força de uma lei. Hoje já existem vários cientistas, cito Richard Dawkins, por exemplo, que fala em lei da evolução das espécies. As evidências são atordoantes, monumentais. Então, enfim, não as coisas não existem para nos servir, mas nós estamos aqui porque as coisas estão organizadas assim, né? Então essa questão do design inteligente cai por terra. A questão do argumento moral, né, o Bertrand Russell cita Immanuel Kant. Kant tece algumas considerações na sua Crítica da Razão Pura, uma obra de leitura recomendável, embora falha em muitos pontos. Ele tece várias considerações de caráter moral que, segundo ele, comprovariam a existência de Deus. A maioria já está ultrapassada, mas ele inventou uma nova, né? Diz Immanuel Kant: se Deus não existisse, não haveria como diferenciar o bem do mal. Ora, se isso fosse verdade, Deus estaria acima do bem e do mal, portanto, ele não poderia ser somente bom, como desejam os teólogos, e isso cria um problema, né? Para validar Kant, você pode imaginar uma autoridade superior que determinou a Deus que fizesse as coisas como fez, que criasse as regras morais que criou, ou imaginar como os gnósticos que foi o diabo que criou o mundo no momento em que Deus estava distraído. O Russell parece ter simpatia por essa teoria, mas ele não a aprofunda naquela oportunidade. Em outras obras, no que acredito e tal, ele chega a aprofundar algumas dessas questões, né? Reparação da injustiça é um outro argumento. Neste mundo, nós vemos muitas vezes, quase frequentemente, né, os maus prosperarem e os virtuosos sofrerem. Então, seria necessário um momento além da vida para restabelecer o equilíbrio das coisas. Ora, o mundo que nós conhecemos como ele é, e não parece estar exatamente em equilíbrio, não parece apontar na direção de um equilíbrio. Nós não conhecemos o resto do universo, mas o exemplo que nós conhecemos aqui deste mundo parece ser perfeitamente razoável acerca do que existe no resto do mundo. Voltando ao Kant, e citando o exemplo do Russell na sua crítica do Kant, imagine um balde cheio de maçãs. As duas primeiras camadas de maçãs são completamente podres. Ora, você deixa por uma semana. Ao final, as maçãs ao fundo estarão frescas e saborosas e deliciosas para compensar, para haver uma compensação e um equilíbrio de justiça? Obviamente que não, serão todas podres, né? Enfim, esse equilíbrio de justiça ele é falho.
em vários pontos, né? Este é um deles.